Voltando aqui agora ao nosso tema, obviamente, o que acontece? Para eu legitimar essa questão, eu tenho que informar esse novo quadro ao juízo, né? O juiz que homologou o flagrante, né, e houve por bem convertê-lo em medidas cautelares diversas, a gente sabe que hoje sequer teve acesso ao flagranteado, ao meu cliente. Foi tudo feito eletronicamente, quase no Ctrl+C, no Ctrl+V. E esses são os grandes prejuízos da ausência da audiência de custódia, onde ali o juiz pode ver o camarada, ver que é um camarada braçal, um cara trabalhador, que por algum motivo, por algum fato isolado, houve ali aquela desinteligência familiar que causou aquela agressão. Muitas vezes também, gente, vocês não sabem, mas quem milita na área sabe, muitos homens apanham de mulher. Apanham de mulher semanalmente, diariamente, e não se submetem a corpo de delito, viu? Mas, tirando essa brincadeira, que não é brincadeira, é verdade, tem muitas mulheres que batem nos seus maridos, mas como o foco aqui é outro, vamos nos entender aqui na legislação Maria da Penha. A gente fala assim só para descontrair, e são histórias reais que chegam no nosso escritório. Né? Às vezes são ali agressões recíprocas, mútuas, né? E o cara tá cheio de marca, mas muitas vezes só a mulher que é encaminhada para o IML. E ali eu acaba fazendo-se prova, né, da lesão corporal na mulher, e aí fica dificílimo para a defesa, né? Mas que se o homem tivesse também sido submetido, nós poderíamos, a perícia médica, né, ao exame de corpo de delito, tanto quanto a mulher, obviamente, né, que não sabemos que precisa dessa única prova de materialidade. A Lei Maria da Penha é bem específica nessas questões, né? Houve alterações, pode ser foto, relatório de um posto de saúde, de uma UPA. Hoje, telefone celular, todo mundo tem fotos que se tira ali. Então, os indícios de materialidade delitiva em crimes afetos à Lei Maria da Penha são amenizados, não são tão rígidos quanto para outros crimes, não, saibam disso. Justamente porque se visa ali a proteção máxima, né, da mulher vítima de violência doméstica. Né? Muitas vezes a mulher é vítima, ela recebe a guia, né, do delegado de polícia, mas ela não se dirige ao IML para ser submetida. Às vezes naquela delegacia, naquela região, não tem um perito que pode constatar aquelas lesões. Então se tira foto ali na hora mesmo, leva numa UPA, o médico faz um relatório, né? E se for o caso, submete aquele relatório a um exame de corpo de delito indireto, onde aí o perito, né, do IML irá ali tirar suas conclusões a respeito daquele episódio, né? Mas certo é que a dificuldade que nós advogados estamos tendo para ter acesso a esses procedimentos é absurda. Hoje eu cheguei a entrar no segundo juizado de violência doméstica e familiar. Isso aqui, gente, não é nenhum demérito. Eu não vou citar nome de servidores, absolutamente nada, né? Não vou dizer que é despreparo, nada. Mas no mínimo, né? Não está tendo um confronto de uma unificação de ideias, né? De pensamento. O ritmo de trabalho não pode ser dessa forma, como está sendo realizada e como nós advogados estamos sendo verdadeiras vítimas disso, né? Desse descontrole, né? Ou por uma incompetência do escrivão ou do juízo, a gente não sabe, né? Porque às vezes nem dois funcionários de plantão, né, no mesmo dia, naquela vara, um de manhã, um de tarde, te passam informações diferentes. Pois bem, ele disse para mim, doutor, eu falei, eu tenho a procuração aqui, eu só quero ter acesso aos autos da medida protetiva. E olha que curioso, com a procuração em PDF, eu mandei um e-mail para a Ceflag, imediatamente eles me enviaram a cópia integral do auto de prisão em flagrante.
né? Mas você fala, poxa, você poderia ter essa cópia integral no PJE. O que está acontecendo também que não é todo o auto de prisão em flagrante que está sendo transmitido via PJE, né? Normalmente das CEFLANs, sim, das centrais de flagrante, sim. Mas em caso de violência doméstica, delegacia específica, às vezes não. Mas essa senhorita, essa servidora, na hora atendeu a minha demanda e me remeteu a cópia integral, né? Até para que eu pudesse argumentar ali antes da juíza decidir, né? Mas essa falta desse tato, dessa sintonia ali do juiz, do promotor, né? Até mesmo para a gente poder abalizar as medidas que serão aplicadas naquele momento, né? Devido ali aonde eles moram, quais são as suas possibilidades financeiras, quem custeia a casa, né? Você impor 500 metros e 6 meses de medida protetiva, né? Isso para mim não isso para mim não é liberdade plena, em absoluto. Em absoluto não é liberdade plena. E certamente é para não ser mesmo. Né? É para acautelar a medida naquele momento. Né? Pior se você tivesse decretado a prisão preventiva. Mas temos que ter ponderação. Temos que haver com proporcionalidade, com razoabilidade. Né? Quantos e quantos clientes de vocês, a mulher mora na rua de baixo, o cara na rua de cima? Quando tem condição? Porque na maioria das vezes é o quê? São vários barracos no mesmo lote. Então, se você colocar 50 metros, já teve situação de cliente meu, né, que o juiz colocou 10 metros. Ele não teve como colocar menos. Né? O ideal seria 1 metro, que era porta a porta. Ele colocou 10, né, pelo menos para que o pai pudesse pegar a criança no final de semana. Enfim, então são situações que ocorrem. E eu entrei nesse tema por quê? Né? E a atuação do advogado? Nós temos que conseguir explicar isso ao juízo, dizer que, devido à ausência, né, do contato pessoal, né, do juízo, que provavelmente de dentro da sua residência, né, concedeu aquelas medidas cautelares de forma desproporcional, elas não podem ser mantidas tais como estão, né? Porque 500 metros, principalmente em periferia, ela com o dispositivo, ele com a tornozeleira, aquilo vai apitar toda hora. Sabemos hoje que temos as patrulhas, né, de prevenção à violência doméstica, e eles chegam imediatamente e não tem boi. Desculpa o linguajar, não tem boi. Tem medida protetiva, está preso. Não tem conversa. E para quem não sabe, há pouco tempo saiu uma reportagem no TJ, no site TJ, teve um convênio entre a Polícia Civil e entre o TJ e a Polícia Civil, para que fosse facilitado esse acesso da polícia de saber se existe realmente uma medida protetiva em que aquele cidadão já tivesse ciência para poder justificar a condução e a lavratura de um flagrante, né? Porque muitas vezes acontecem os finais de semana e os processos são físicos e eles têm essa dificuldade de saber. Ela fala, tem a medida, ele fala, não tem, ou não foi intimado, e o policial não sabe muitas vezes o que fazer, né? E tanto é que eles querem expandir esse projeto para a Polícia Militar, porque né, a linha de frente quem vai atender é a Polícia Militar. Né? Mas pelo menos, né, quando a Polícia Militar levar até a Polícia Civil, lá já vai saber imediatamente. Nesse programa informativo, pelo PCNet, né, que é o programa da Polícia Civil, junto com o TJ, que já se existe medida protetiva, se foi deferida, quais foram deferidas, em quais termos, se o cidadão tinha ciência, justamente para poder facilitar na hora de se atender uma ocorrência desse gênero, né, de descumprimento de medida protetiva. Então agora é isso. É um tema que parece simples, mas não é, porque agora nós vamos ter que mostrar para o juiz, né, segunda unidade de violência doméstica, antiga 14ª Vara Criminal, é um juiz, né, Dr. Marcelo, temos que mostrar para ele a desproporcionalidade para ver se ele consegue readequar essas medidas, né, sob pena de impedir até mesmo o exercício do direito de ir e vir, que já está cerceado, mas ainda mais,
né, pelo fato de ele não poder sequer se dirigir, né, de repente, para um serviço que ele pegou próximo à casa da ex-mulher, né? Então é uma situação que tem que ser ali bastante ponderada, né? E aí ainda mais que há esse desejo de que eles retomem ali a sua sociedade conjugal, né? Então seria a hipótese até mesmo da retirada da tornozeleira, ou de repente esperar ali mais uns 30 dias para ver se os ânimos realmente se acalmem e permita, né, que ele retorne para a residência, né? Então, são essas considerações. Na verdade, como sempre eu digo a vocês, eu pretendia fazer um vídeo curto, né, apenas para complementar, em razão desses fatos novos, né, o desdém daquele suposto policial acerca da ausência de importância do advogado, né, quando de um auto de prisão em flagrante, né, são dos maiores absurdos, né. Faça um parênteses aqui. Quando você vai num Seresp, vai num presídio, que você não está mexendo com um vagabundo, pai de família, trabalhador, que tomou uma cachaça ali, passou do limite e deu uns tapas na mulher e no filho, infelizmente fez essa covardia, muitas vezes influenciado por álcool, drogas, ou por desespero, por desemprego, por pandemia. Quando ele vê o advogado, ele chora. Ele chora. O cara é um homem, o cara é forte. Sabe que é cara forte, natureza forte? Serviço braçal, famoso aí, peão, chapa. O cara começa a chorar. O cara começa a chorar de desespero, né? Quem milita na área criminal sabe. Quem é do corre, é do corre. É mais um BO. Vamos ter que resolver. Quando não se é, meu amigo, e o cara adentra ali naquele cárcere pela primeira vez, ele vê o demônio, ele vê o capeta. Sabe? Ele sai com aquele cheiro impregnado um mês. Ele sai sem vontade de fazer as suas refeições. Então você não tem ideia do que é enfrentar um cárcere, mesmo que for por 2 ou 3 dias, para um cidadão primário sem antecedentes, principalmente em crimes afetos à violência doméstica, que sabemos que muitas vezes são fatos pontuais, fatos isolados. Quantos e quantos colegas aí, quantos juízes promotores, não ouve dizer à própria mulher, não, ele é uma ótima pessoa, cuida bem dos meus 4, 5 filhos, mas quando bebe, dá um problema, né? Quando usa droga, dá problema, mas é uma ótima pessoa. Então, infelizmente, a questão é para muito além, né, da punição, né? E sim de combate mesmo, né, ao álcool, às drogas, né, essa conscientização, né, que leva a tantas outras desgraças. Tá certo, pessoal? Por uma sexta-feira, né, à noite, 2 vídeos aí, 13 minutos e alguns segundos, com o outro quase meia hora. Eu acho que foi um bate-papo legal e vamos ver se semana que vem eu consigo lá entrar no seu, né? Quer dizer, a moça do flagrante que enviou sem qualquer burocracia para o meu e-mail, já o rapaz do 2º Juizado de Violência Doméstica tem que ser via seu, mesmo com a procuração lá, só para ele colocar o processo, os autos na mesa, e eu fazer cópias ali e eu tirar minhas fotos, só para isso. Não pude, né? Vou ter que diligenciar ainda toda essa burocracia que a gente está enfrentando, né? Como já se não bastassem todos esses problemas e o risco de nós advogados estarmos indo aí em tantos presídios, com tantas demandas, né, que estão aparecendo em razão de violência doméstica por conta do coronavírus. Valeu, pessoal. Bom final de semana para todos, né? Aqueles que estão trabalhando, que estão em delegacias ou que irão, boa sorte para os seus clientes e boa sorte para vocês. Um forte abraço.